Pronto, estamos de volta. Então, bora começar. Então, lá, a primeira questão. Analise as estruturas abaixo e coloque as mesmas em ordem crescente de acidez. Aqui, pessoal, a gente tem que observar o seguinte. Quem é que está ligado ao hidrogênio? Aqui nós temos o nitrogênio, o carbono, o oxigênio e o flúor. A gente pode ver que na tabela periódica a gente tem isso aqui, ó. Carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. A gente vai lembrar que a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita. Ou se eu lembrar daquela famosa frase que vocês já estão velhos de escutar, Fon, Cle, Bris, Ki, pH. Só olhar, ó. Carbono, ó. Nitrogênio, oxigênio e flúor. Ou seja, o carbono é o menos eletronegativo e o flúor é o mais eletronegativo. Consequência, a eletronegatividade ela tem a seguinte característica: ela puxa para si os elétrons de uma ligação. Então, nessa ligação, por exemplo, os elétrons estão majoritariamente com o átomo de flúor. Certo? Os elétrons estão majoritariamente com o átomo de flúor. E minoritariamente com o átomo de hidrogênio. Qual é a consequência dessa diferença de densidade eletrônica? Imagina essa ligação química como se ela fosse um cabo. Se ela fosse dividida igualmente, era para ser assim. Agora essa ligação ela é mais ou menos assim. Ó. Comparando as duas ligações, essa ou essa, qual é a mais fácil de quebrar? Hein? Qual é a mais fácil de quebrar? A primeira. Essa aqui é a mais fácil de quebrar, né? Tá dizendo? E isso por quê? Porque eu tenho um pedaço frágil. Essa ligação vai quebrar aqui. Então, quando a diferença de eletronegatividade é maior, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais ácido é o teu composto. Então, em ordem crescente, o menos ácido é esse aqui, ó. Em seguida vem o nitrogênio, depois vem o oxigênio, depois vem o flúor, sendo mais ácido. Beleza? Alguma dúvida na questão da eletronegatividade para você determinar a acidez? Ou está tranquilo? A 2, repito. Beatriz, eletronegatividade é a capacidade que um dos átomos da ligação tem de atrair para si os elétrons. Se essa diferença for muito grande, você vai ter uma maior acidez. Por quê? Porque essa grande diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o átomo de flúor, ou o hidrogênio e o átomo de carbono, de oxigênio, por exemplo, vai fazer com que essa ligação enfraqueça. E o que é a acidez? A acidez é isso aqui, ó, HF, formando H+, mais F-. A acidez é nada mais, nada menos que a quebra dessa ligação. Está aparecendo mais. Que a quebra dessa ligação. Se essa ligação for frágil, mais hidrogênios são ionizáveis, mais forte é o ácido, maior é a acidez. Por isso que essa é a ordem crescente de acidez. Segunda, aqui eu estou avaliando o que? O que é que está variando de uma para outra? Está variando a hibridação. Ó. Aqui eu tenho híbridos SP, aqui eu tenho híbridos SP3, e aqui eu tenho híbridos SP2. Professor, não sei o que é um híbrido, não. Você vai lá no YouTube, na aula 1 de vocês, na primeira, ou então no AVA, na primeira aula de vocês, tem lá explicando o que é a hibridização, certo? Mas basicamente, na acidez, a hibridização vai afetar por um motivo chamado fator S. O que era o fator S? O fator S é a porcentagem de participação do orbital S na molécula.
A gente pode entender isso da seguinte forma. Ó. sp3, eu tenho 4 orbitais. 4 orbitais. Fazendo ligação química. Desses 4 orbitais, 3 são P's e 1 é S. Ou seja, eu tenho 75% de orbitais P e eu tenho 25% de orbitais do tipo S. No sp2, eu tenho 3 orbitais. 2p e 1s. Tem 66% de orbital P, 33% de orbital S. E aqui no sp eu só tenho 2 orbitais, um P e um S. Eu tenho 50% de cada. E aí, galera? Quanto maior for o percentual do S, mais ácido. Quanto menor o percentual do S, menos ácido. Então, esse é o menos ácido deles. Esse é o 2. E esse é o 3. Alguém não entendeu? Hein? Eu não sei se vocês fizeram uma pergunta e eu não vi. Não. E aí, dúvidas? Posso seguir? Então, bora. Ó, terceira, em solvente prótico. Vamos só lembrar rapidinho o que é um solvente prótico. Solvente prótico é tipo a água, H2O. A água, ela tem a capacidade de solvatar tanto cátions, carga positiva, como ela solvata ânions, carga negativa. Beleza? Isso é importante. Então vamos aqui, ó. O que é que está mudando de um para o outro? Oxigênio, enxofre e selênio. Se olhar para a tabela periódica, pessoal, vocês vão ver o seguinte, ó. Oxigênio, enxofre e selênio. O que está acontecendo aqui na tabela periódica? Eles estão do mesmo grupo, eles são da família 6. Eles são da família 6. Aí vamos lembrar que uma das propriedades periódicas é que, à medida que eu desço na tabela periódica, eu aumento o tamanho do meu átomo, certo? E uma das propriedades que regem a acidez é a força da ligação. E essa força da ligação, ela depende do seguinte, ó. Olha para o selênio ligado pelo núcleo, tá bom? Vou fazer assim, ó. Selênio e hidrogênio. Olha a distância. Oxigênio, hidrogênio. Olha a distância. Enxofre, hidrogênio. Olha a distância. Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar mais real. Olha a distância. Eu pergunto para vocês, qual dessas ligações aqui é mais fácil de quebrar? Essa? Essa? Ou essa? Hein? Qual dessas ligações é mais fácil de quebrar? A terceira ligação, a segunda ligação. Luana, é a terceira, é essa. Por quê? Porque ela é a maior. Ela tem um maior comprimento de ligação, tá bom? Aí, quanto mais comprida a ligação, mais fácil ela ser quebrada. Um exemplo bem clássico. Palitinho de picolé. Acabou, eu comprei um picolé, chupei o picolé. O que é que 90% das pessoas normais fazem? Quebram um palito no meio. Tô mentindo? Quebra o palito. Aí depois faz o quê? Eu quero continuar quebrando. Aí pega a metade que quebrou e quebra de novo. E quebra. Agora, não consegue quebrar a pontinha que ficou por último. Porque eu fui quebrando, ó. Comprido, quebrei, fácil.
Diminuiu, quebrei. Não consigo mais quebrar. Quanto menor a ligação, mais difícil dela ser quebrada. Certo? Aí lembra, o que é a acidez? A, H. H mais A menos. É a quebra da ligação. Quanto mais difícil quebrar a ligação, menor a acidez. Então aqui, esse cara é o menos ácido. Esse cara é o 2 e esse cara é o mais ácido. Certo? Ponto importante. Ponto muito importante. Em solventes próticos, isso é verdade. Em solventes próticos, isso é verdade. Peraí. Deixa eu me lembrar aqui que eu posso estar enganado. Errado. Errei. Olha, para mim não é errado. Vocês entenderam essa parte da ligação? Quanto maior a ligação, mais ácida. Certo? Beleza. Só que como o solvente é prótico, o que é que o solvente prótico faz? Não, peraí. Estou confuso. Vou estabilizar a cara. Isso. Pronto. Só que eu tenho um solvente prótico, galera. Que é o outro efeito, que é o efeito do solvente. O efeito do solvente prótico faz o quê? Ele estabiliza os ânions. Beleza? O que acontece? Eu pergunto para vocês o seguinte. É mais fácil eu cercar esse átomo de oxigênio, esse átomo de enxofre, ou esse átomo de selênio? O que é que vocês acham que é mais fácil cercar? Hein? O primeiro, o de oxigênio, que é menor. Isso. O de enxofre não, Beatriz. O de enxofre está no meio ali. Então, ele é o que não vai afetar. Você tem que pensar o seguinte. Quanto menor ele, mais fácil de cercar. Te dou outro exemplo bem simples. Você tem alguma árvore perto de casa? Ou no quintal, se tiver no quintal, tem uma árvore perto da tua casa? Se tiver, você deve pensar assim: eu acho que eu consigo abraçar essa árvore. Tem a Amazônia aqui. Pronto, Erivelto. Você consegue abraçar uma árvore pequena. Sozinho. Você vai lá e cerca a árvore. Agora, se você pegar ali um pé de cajueiro, se for um cajueiro grande, provavelmente você não consegue cobrir com os braços, só você. Mas duas pessoas de mão dada conseguem cercar a árvore. Aí se você vai lá para a Amazônia, pega aquelas árvores centenárias, que às vezes precisa de 5, 6, 7 pessoas para circular a árvore de mão dada. Ou seja, quanto maior o átomo, mais moléculas de solvente eu preciso para fazer a solvatação dele. Então, ela é menos eficiente quanto maior for o átomo. Aí, quando eu tenho um solvente que solvata o ânion, quem é o ânion? Quem é que vai sobrar daqui, ó? Daqui vai sobrar isso aqui, ó. S menos. Daqui vai sobrar isso aqui, ó. O menos. Daqui vai sobrar isso aqui, ó. Se menos. Ou seja, esse solvente ele vai ter que cercar essa molécula e essa molécula. Como vocês já concordaram comigo, qual é que é mais fácil de cercar? É essa. Não é? Ou seja, depois que tiver a quebra da ligação e eu liberar hidrogênio para a solução, ou tiver a ionização, o meu solvente vai cercar o ânion, a carga negativa. Vai cercar esse cara aqui. Impedindo que isso aqui aconteça. Ó. O H mais volte para cá. Impedindo. Vamos lembrar que todo ácido orgânico é fraco. Eu falei para vocês isso. Então, todos os ácidos orgânicos estão numa relação de equilíbrio químico.
certo? Então eu tenho sempre uma tendência, um querer do hidrogênio voltar para a minha estrutura. Só que como o solvente prótico cerca bem esse cara, isso não acontece. Ou seja, eu tenho duas influências na acidez aqui. Uma delas é a ligação. Quanto maior, mais fácil de eu quebrar essa ligação. E a outra é a solvatação da base conjugada, a solvatação do ânion. Tá bom? A solvatação do ânion. Qual dos dois vocês acham que determina a acidez? O que é mais importante? Eu quebrar a ligação ou impedir que a ligação se forme novamente? Isso. Solvatação, Luana. Impedir que a ligação se forme novamente. Porque não adianta nada que no SH eu conseguir quebrar essa ligação se depois o átomo vai voltar, o hidrogênio vai voltar de novo para a molécula. E vai diminuir a acidez da estrutura. Certo? Então, tão importante quanto o quebrar é o impedir. E, na verdade, não é tão importante quanto. Mais importante do que eu ter uma facilidade de quebra para determinar a acidez é eu ter um impedimento de que o meu hidrogênio volte. Certo? Então, nesse caso de solvente prótico, a sequência de acidez correta é essa aqui, ó. Eu me confundi no começo. Esse é o menos ácido, esse é o intermediário e esse é o mais ácido. Beleza? Agora deixa eu jogar logo para cá, ó. Solvente prótico. Eu volto para a outra lá depois. Solvente aprótico. O que é um solvente aprótico? DMSO, por exemplo. Ó, CH3, CH3. Esse aqui é um solvente aprótico. O que é que o solvente aprótico faz? Esse cara consegue solvatar cátions, mas ele não consegue solvatar os ânions. Os ânions ficam livres. Ou seja, eu não vou ter efeito de solvatação nesses aqui, ó. Eu não vou ter efeito de solvatação nesses caras. Qual é a consequência? Aqui eu tenho uma competição. Aqui não tem competição. A única coisa que está afetando a acidez é o tamanho da ligação. Então, quem é a sequência? Menos ácido, intermediário, mais ácido. Percebeu que virou a sequência? Ó, 1, 2, 0, 0, 2, 1. Entenderam isso aí, pessoal? 1, 0, 2, 1, 0, 2. 1, 2, 0, 1, 0, 2. Vocês entenderam a diferença, galera? No solvente aprótico, repito, no solvente aprótico, o que é um solvente aprótico? É um solvente que não solvata ânions. Ou seja, aquele efeito de proteção que o solvente faz na base conjugada para impedir o retorno do hidrogênio não vai existir com o solvente aprótico. Então, antes eu tinha duas propriedades agindo para determinar a acidez. O comprimento da ligação e a solvatação do cátion, do ânion. A solvatação do ânion não existe mais. Então só tem quem determinando? O comprimento da ligação. Quem é que tem a maior ligação? Selênio. Então ele vai ser o mais ácido deles. No solvente aprótico. No solvente prótico ele vai ser o menos ácido deles. Deu para entender agora? Beleza. A quarta aqui então, ó. Eu não estou lembrado que é a quarta. Eu preparei a questão e esqueci. Como é que pode? Silício, fósforo e enxofre. Ah, tá. Lembrei. Vamos entender aqui, pessoal. Na verdade, vocês já viram esse procedimento aqui. Tabela periódica. Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver essa sequência aqui, ó. Tem os elementos aqui em cima. E aqui embaixo tem o silício.
que é da família do carbono. Tem o fósforo, que é da família do nitrogênio. E tem o enxofre, que é da família do oxigênio. Lembra que a eletronegatividade varia da esquerda para a direita? Ou seja, o enxofre é mais eletronegativo que o fósforo, que é mais eletronegativo que o silício. Da mesma forma do oxigênio, nitrogênio e carbono. É o mesmo princípio. Ou seja, aqui eu também estou falando de diferença de eletronegatividade. Esse átomo de silício, ele é o menos eletronegativo deles. É o menos eletronegativo. E o átomo de enxofre é o mais eletronegativo. Aí vocês lembram da eletronegatividade? O que ela faz com o meu material? Ela aumenta a acidez. Então, esse cara que tem a menor eletronegatividade é o menos ácido, esse é o mais ácido, e esse aqui é o intermediário. Alguma dúvida? Algum não entendimento aqui? É a mesma coisa, galera. Só que eu estou olhando para elementos diferentes. Diferentes daqueles clássicos lá, oxigênio, enxofre. Beleza? Sexta. E aí? Mais eletronegativo, mais ácido. Tatua isso no braço. Mais eletronegativo, mais ácido. Show de bola? Sexta questão. Vamos lá. Quem é o hidrogênio ácido? O hidrogênio ácido é esse cara aqui, ó. Está ligado ao elemento mais eletronegativo. Agora repare que é sempre o mesmo grupo que está aqui, ó. É sempre o mesmo grupo. Então, não é aqui que eu vou observar mudança de acidez, eu vou observar na diferença. Qual é a diferença? O cloro. O cloro aqui, ele está no carbono beta. O cloro aqui está no carbono gama. E o cloro aqui está no carbono alfa, beta, gama, delta. Como é o delta? Delta é assim. Assim não. Como é que eu faço? É assim. Carbono delta. Vocês estão percebendo que ele está cada vez mais distante? Ó. Cada vez mais distante. Aí vocês têm que lembrar de uma coisa chamada de efeito indutivo, que ele pode ser retirador, ele pode ser doador. O efeito indutivo, galera, ele é bem simples de entender. Se o átomo é eletronegativo, ele puxa para si a carga eletrônica. Então ele tem um efeito de retirar a densidade eletrônica da estrutura. Isso aumenta a acidez. Certo? Então eu tenho aqui, ó, o cloro, o flúor e etc. Eles têm um efeito indutivo negativo. Um efeito indutivo retirador. Enquanto que as metilas CH3, por serem grupos de alta densidade eletrônica e serem pouco eletronegativas, elas acabam doando carga para a estrutura. Ou seja, elas têm um efeito indutivo doador, efeito indutivo positivo. Certo? Um ponto importante é que a distância influencia. Quanto mais próximo do hidrogênio ácido, eu já disse para vocês que o hidrogênio ácido é esse, maior a influência do efeito indutivo. Ou seja, essa molécula, que é um cloro, que tem efeito indutivo negativo, ela está bem próxima, está no carbono beta, no segundo carbono. Certo? Que está ligado ao hidrogênio ácido. Você já está mais próximo. Essa aqui, ó, já está mais longe. Essa aqui está mais longe ainda. Quanto mais distante, menor a influência do efeito indutivo. Mas as três têm efeito indutivo retirador. Se eu comparar, por exemplo, com essa estrutura aqui, sem a presença do cloro, todas as três são mais ácidas que essa aqui. Porque eu não tenho, nessa estrutura aqui, nenhum átomo que tenha efeito indutivo retirador de elétrons. Consequência, eu consigo montar isso aqui, ó.
menos ácida, mais ácida, intermediária. Beleza? Sétima. Aqui é aquele exemplo, ó. Essa aqui não tem nenhum cloro, que tem efeito indutivo retirador. Então essa aqui é a menos ácida delas. Essa aqui só tem um cloro. E essa aqui tem 2 cloros. Qual é que vocês acham que vai ser mais ácida? Que tem um cloro retirando ou que tem 2 cloros retirando? A posição é a mesma. Todos estão no carbono beta. Beatriz, você vai olhar somente para esse grupo aqui, ó. Para efeito indutivo, tá bom? Não tem nenhum exemplo com eles não, mas é CH3, ligado? Galera, se só tem um e só tem 2 retirando, óbvio que quem tem 2 vai ter uma influência maior. Então esse aqui vai ser mais ácido do que esse. Aqui ainda é efeito indutivo que eu estou falando. Ó. Só que eu estou mudando quem? A eletronegatividade. Flúor é mais eletronegativo que cloro, que é mais eletronegativo que bromo. Certo? Ó, flúor, cloro e bromo. Tabela periódica. A eletronegatividade ela só aumenta de baixo para cima. Então eu estou falando para vocês que o efeito indutivo retirador é feito por um átomo eletronegativo. Então a gente tem que entender que quanto maior for a eletronegatividade desse átomo, mais intenso vai ser esse efeito de retirar a carga da estrutura. Ou seja, quanto maior for esse efeito, maior a acidez. Então bora lá. Bromo é o menos eletronegativo. Cloro está intermediário e o flúor está no nível 2. Alguém não entendeu alguma parte do que eu falei até agora? Beleza. E aqui? A estrutura baixa e colocar as mesmas em ordem crescente de acidez. Galera, aqui eu vou olhar o seguinte. Eu vou olhar o efeito mesomérico. Se ele vai ser mesomérico negativo ou se ele vai ser mesomérico positivo. Aí, pessoal, efeito mesomérico, vocês vão olhar para o seguinte. Para que haja efeito mesomérico, eu tenho que ter ressonância. Aí eu posso ter esse tipo de ressonância aqui, ó. Observe a direção das setas, ó. Ou posso ter esse efeito de ressonância aqui, ó. Beleza? Pessoal, vocês estão percebendo que as setas estão saindo da estrutura? Indo em direção ao oxigênio? Ó, como se os elétrons estivessem saindo da estrutura para o oxigênio. Ou seja, se ele está saindo, eu tenho um efeito retirador, eu tenho um efeito M-. Se ele está entrando na estrutura, eu tenho um efeito doador, ou seja, eu tenho um efeito M+. Capite? Aí na aula que eu passei para vocês de ácidos e bases orgânicos, eu tenho os grupos que são majoritariamente efeito doador positivo, efeito mesomérico positivo e efeito mesomérico negativo. Aí vocês olham lá tudinho que eu não lembro de cabeça. Mas eu sei que carbonila, composto que liga com dupla ligação, de forma alternada com outra, vai ter efeito retirador. Enquanto que par de elétron livre com dupla ligação alternada tem efeito doador. Isso é o geralzão. Mas vale a pena dar uma olhada, saber que esses grupos, pelo menos onde eles estão, para vocês poderem pesquisar na hora da prova. Então, como é que eu vou colocar em ordem de acidez? Eu vou ter que entender o seguinte. Esse cara tem efeito mesomérico. Esse cara tem efeito mesomérico. Esse aqui tem efeito mesomérico. Existe dupla ligação alternada ou par de elétron alternado com dupla? Vai estar passável, Beatriz. Não está tão difícil não, porque eu estou fazendo uma lista que está dizendo para vocês que vai cair na prova. E com duas super aulas de revisões onde eu abordo tudo. É só estudar. Agora, se não estudar, meu irmão, é choro. Certo?
Aqui, ó. Eu tenho uma ressonância aqui. Sim ou não? Com certeza, eu sempre sou. E aí, galera? Tem ressonância? Tem não, tá bom? Se você não tem dupla alternada ou par de elétron alternada com dupla, alternada é porque aqui não tem dupla e aqui tem, ó. Aqui tem um, aqui não tem, aqui tem, tá alternada. Tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, isso é alternância. Então vamos entender o seguinte, primeiro, o efeito mesomérico ele é mais forte do que o efeito indutivo. Aqui eu tenho um efeito indutivo, aqui eu tenho um efeito mesomérico, beleza? Esse efeito mesomérico retirado do M- deixa esse cara mais ácido do que esse. Então tá ao contrário. Espera aí, foi mal. Esse efeito aqui, ó, deixa esse cara mais ácido do que esse. E por que esse aqui vai ser zero? Por que ele é o menos ácido dos três? Porque aqui eu estou desativando. Eu estou jogando densidade, eu estou reduzindo a acidez. Enquanto esses outros dois, eles aumentam a acidez. Sendo que o mesomérico aumenta mais que o indutivo. Alguém não entendeu? Se não tiver entendido, eu repito. De novo. A Beatriz até saiu, rapaz. Menino. Não entendi. Você entendeu o efeito indutivo? Então o que você não entendeu foi efeito mesomérico. É isso? Olha para cá. Efeito mesomérico, você tem que entender ressonância, tá bom? O que é ressonância? É a alternância dos pares. Eu falo de ressonância na aula 2, se eu não me engano. E eu falo de ressonância especificamente nessa aula. Ressonância, por exemplo, você tem aqui o anel aromático. Ó. O anel aromático tem 3 pares de ligações pi alternadas. O que acontece aqui, Beto? Luana? Você tem uma constante movimentação dessas cargas. Por que isso acontece? Eu tenho isso aqui, ó. Imaginem que isso aqui, pessoal, por favor, usem sua imaginação. São as ligações sigmas e aqui são as ligações pi alternadas. Ou seja, eu tenho uma ligação pi aqui e eu tenho uma ligação pi aqui. Deixa eu fazer mais um aqui. Eu pergunto para vocês o que é que impede desses elétrons que estão aqui, ó, passarem para cá. Esses aqui passarem para cá. Nada impede. Porque vai ficar a mesma coisa. Eu vou trocar isso aqui por isso aqui. Vocês conseguem entender que, quimicamente falando, é a mesma coisa? Sim ou não? Beleza? Tanto é igual que o que tem na verdade é isso aqui, ó. Como se fosse uma ligação só. Que a gente chama de híbrido de ressonância. Tá certo? Isso é o efeito ressonante. Esse efeito ressonante ele só vai acontecer quando eu tenho ligações alternadas. Ligações pi alternadas, certo? Ligações pi alternadas, que é esse caso aqui, ó. Aqui eu tenho uma ligação pi, par de elétron, e aqui eu tenho um par de elétron. Ou quando eu tenho isso aqui, ó, um par de elétron alternado com ligação pi. Aqui eu tenho outro par de elétron da ligação pi. Percebeu que nos dois casos, ó, tem um par de elétron, não tem par de elétron, tem um par de elétron. Par de elétron, não tem par de elétron. Então, nesses dois casos, eu tenho ressonância, Luana. Certo? Qual é a diferença de uma para outra? A diferença está na movimentação dessas cargas. Tipo, nesse caso,
Primeiro, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele tem uma tendência de puxar a carga para ele. O que ele vai fazer? Ó? Essa dupla vem para cá e essa dupla vai para lá. É o movimento natural da carga. Aí você perceba que a carga negativa está saindo da estrutura. É tanto que ela vai ficar assim, ó. Depois da ressonância. Olha para onde é que foi a carga negativa, ó. Saiu daqui da estrutura, não saiu não? Ou seja, eu estou tirando carga, deixando aquele hidrogênio mais ácido. Esse hidrogênio aqui da ponta mais ácido. Agora olha para cá, ó, para esse outro efeito, que é o positivo. Esse aqui é o M-. Olha para esse efeito aqui, que é o positivo. Olha o movimento. Esse par de elétron vem para cá. E essa dupla ligação vem para cá. Olha como é que fica a estrutura. Menos NH2. Mais. Você percebeu que eu joguei a carga negativa para dentro da estrutura? Como se eu estivesse jogando, doando carga? Aí eu tenho um M+. Que são equivalentes ao I+, que reduz a acidez, que é equivalente ao I-, que aumenta a acidez. Só que esse cara aqui, ele ganha desse. Deu para entender agora? Aí eu posso dizer o seguinte. Esse cara desativa. Então esse aqui vai ser o menos ácido de todos. Esse aqui ele ativa por ressonância. Esse aqui ativa por indução. A ressonância, o M-, ganha da indução em menos. Então esse cara é menos ácido que esse. O julgamento que eu faço é esse. Galera, essas são as possibilidades de ácidos e bases orgânicos. É o que dá para discutir em cima do que eu passei em aula. Beleza? Qualquer dúvida, volta lá na aula, pergunta no grupo, mas estuda antes da prova, pelo amor de Deus. E mais uma, analise as estruturas abaixo e coloque em ordem crescente de estabilidade. Agora eu estou olhando para aqui, eu estou olhando para alcenos. Então eu vou olhar aqui a estabilidade dos alcenos, que vocês vão lembrar que ocorre por hiperconjugação. Quando eu tenho quanto mais substituído, mais estável é o meu alceno. Por quê? Porque eu tenho hiperconjugação. O professor não lembra disso não. Vai lá na aula de adição. Adição eletrofílica a alcenos. Eu tenho explicado isso. Os alcenos, quanto mais substituídos, mais estáveis. Então já posso começar a matar essa questão aqui, ó. Esse cara é o menos estável de todos, porque não tem nenhum grupo CH3 para fazer hiperconjugação. Olha os isômeros também. Mas vamos com calma. Esse aqui é o menos estável. Esse aqui tem 4, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui vai ser o 6. Vocês vão entender por quê. Esse aqui vai ser o 6, que é o mais estável, tem 4 substituintes. Menos estável que o que tem 4 é o que tem 3, que vai ser o 5. É aqui que começa a brincadeira. Ah, e um pouquinho mais estável que o que tem nenhum é o que tem 1. Então esse aqui é o 1. A brincadeira começa aqui, ó. Esse cara tem 2, esse cara tem 2, e esse cara tem 2. São os isômeros. Todos são isômeros aqui. Na verdade, esse aqui não é isômero de ninguém, tá bom? Mas esse é isômero desse. Então vamos entender o seguinte. Isômero trans e esse composto que não tem isomeria tem praticamente a mesma estabilidade. Então posso dizer que esses caras aqui são o 2 e o 2. Então é 0, 1, 2. Deixa eu corrigir aqui. 4 e 5. Por que eu posso dizer que é 2 e 2? Eles têm praticamente a mesma estabilidade. Aqui, galera, não tem impedimento estérico, não. Aqui tem, aqui não tem. Aí agora vamos olhar para esses aqui, ó. Esse cara, que tem uma configuração trans, e esse cara, que tem uma configuração cis. Certo? Na verdade, esse aqui é o 3 e o 3. Pessoal, já falei para vocês, quem é mais estável, cis ou trans?
Só lembrar do impedimento estérico. Dois grupos grandes do mesmo lado. Dois grupos grandes em lados separados. Lados separados do mesmo lado. O impedimento estérico é maior. Então o trans é mais estável que o cis. Por isso que esse aqui é o 2. E esses aqui são os 3, que são parecidos. Beleza? Então essa aí é a resposta. 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Certo? E ó. E essas aqui? Isso aqui é estabilidade de carbocátion, pessoal. Isso aqui é importante para vocês depois. Só lembrar do seguinte, galera. Carga positiva, e eu tenho aqui ó, o grupo CH3. Vocês vão lembrar aqui, pessoal, do I+, doação, efeito indutivo doador. Esse cara doa carga para esse próton, para essa carga positiva. Esse aqui também doa. Esse aqui também doa. O que é um composto com carga positiva? É um composto que está deficiente de elétrons. Certo? Aqui eu só tenho esse cara doando. Aqui eu tenho esse cara e esse cara doando. Se esse cara está deficiente de elétrons, esse cara está deficiente de elétrons, esse cara está deficiente de elétrons, onde é que eu tenho uma maior estabilidade para ele? Quando eu tenho 3 moléculas doando carga, 3 grupos doando carga, 2 grupos doando carga, 1 grupo doando carga para ele. Onde é que eu vou ter maior estabilidade? Exato. Então, esse cara é o mais estável, esse cara é o menos estável e esse cara é o intermediário. Beleza? É aqui que mora o segredo do rearranjo. Sempre que eu tiver a possibilidade de passar de uma estrutura de carbocátion menos estável para uma estrutura mais estável, essa reorganização vai acontecer, a não ser que a minha reação não permita. Certo? Pronto, agora vamos começar a brincar de adição. Indique os produtos das reações de adição abaixo. Às vezes eu acho que estou entendendo o quê? E às vezes eu acho que não. É normal porque você está estudando agora. Oxi, se eu lhe explicasse química orgânica pela primeira vez e você entendesse tudo que eu falei de primeira, pode ir pro Fantástico. Pode ir pro Fantástico. Porque é impressionante. Certo? Não é comum. Então, é comum que você não entenda nada, você estuda, você entende um pouco. Aí você percebe que não entendeu ainda e você estuda mais um pouquinho e você percebe que você entendeu. Certo? Então aqui, ó, identifica os produtos. Pessoal, eu vou cobrar mecanismo nessa prova. Mas eu vou, antes de terminar essa aula, eu resolvo a questão de mecanismo para vocês chegarem na prova com isso fresco. Beleza? Mas tem uma questão de mecanismo. Mas, no geral, serão questões de... Quando eu pegar a reação, vai ser adivinha o produto. Adivinha o produto, adivinha o produto. Então vamos lá. Indica os produtos de reação das adições abaixo. Então são reações de adição eletrofílica. Vocês vão lá na aula de adição eletrofílica. Beleza? O que é que essa reação está me dizendo? Eu estou adicionando HCl. Certo? Eu tenho que me lembrar na reação de adição de algumas coisas, quando eu não tenho mais nada, só tenho o meu substrato e o meu eletrófilo. Certo? No caso, é só lembrar que essa dupla ligação aqui, ó, essa ligação P aqui é o meu nucleófilo e essa ligação aqui é a minha eletrófilo. Eu tenho que lembrar da regra do Markov-Nikov, que é a regra do capitalismo. Ou a regra do hidrogênio carente. Beleza? Qual é a regra do hidrogênio carente? O hidrogênio vai sempre para o átomo mais hidrogenado. Essa é a regra do hidrogênio carente. Ele não quer ficar sozinho, ele quer ficar com os amiguinhos. Então ele sempre é adicionado no átomo mais hidrogenado. A regra do capitalismo que eu falo é que quem tem muito hidrogênio vai receber mais hidrogênio. Então quem tem muito dinheiro vai ganhar mais dinheiro. Certo? Então essa brincadeira. Então eu tenho aqui o HCl. Ó. Onde é que o hidrogênio vai entrar? Vai entrar nesse carbono ou nesse carbono? Vai entrar no mais hidrogenado. É só lembrar. Tem quantos hidrogênios aqui? Nenhum. Por que não tem nenhum? Porque eu tenho 4 ligações sendo feitas já. Aqui eu tenho quantos hidrogênios? 2. 2 hidrogênios.
Beleza? Então o que é que eu faço? O hidrogênio vai entrar no mais hidrogenado. Como é que vai ficar essa estrutura? Deixa eu até fazer assim, pessoal, para ficar bonitinho, para ficar legalzinho para vocês, certo? Deixa eu até fazer isso aqui para ficar melhorzinho para vocês. Não, não é isso que eu quero. Ó, o hidrogênio vai entrar aqui, pessoal. Ó. E essa ligação se acaba, né? Ela se soma. E o cloro vai entrar aqui. Beleza? Fica assim, ó. Tranques. Alguém não entendeu? Só seguir a regra de Markov-Nikov. Essa regra vai ser válida sempre, a não ser que eu tenha a presença de peróxido. Por que o cloro ficou aqui? Por causa da reação. O hidrogênio vai entrar em um. Ó. Peraí. O hidrogênio, como é uma adição, vai entrar os dois átomos. Eles vão entrar onde? Vão entrar nos carbonos da dupla. Vai entrar nesse carbono e nesse carbono. Entenda. Na minha molécula todinha, eu tenho insaturação, é lá que a adição vai acontecer, na insaturação. Cada átomo do meu reagente vai entrar em um dos carbonos da dupla. Em qual carbono qual vai entrar? Seguindo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio é no mais hidrogenado. Então o hidrogênio é nesse. E o cloro vai no outro. Beleza? Por que que é assim? Vai lá na aula, senão eu vou perder muito tempo. Porque aqui tem tudo a ver com a questão da formação do carbocátio. Certo? Mas lá na aula eu tenho isso bem explicadinho em quase meia hora de aula. E aqui eu pegar meia hora para explicar isso para vocês, a gente tem mais questão para resolver. Regra de Markov. Vá dar um apelido para ele que é muito grande, Markov. Regra do Markov. Isso é válido, galera, até eu ter peróxido no meio. Peróxido pode ser também H2O2, tá bom? Esse peróxido ele faz uma sacanagem. Ele muda todo o sistema de reação. A reação deixa de ser polar, que é aquela primeira. Ah, professor, que diabo é reação polar? Tem lá nas aulas online. E passa a ser radicalar, o mecanismo muda. Eu não quero que vocês saibam o mecanismo radicalar, eu quero que vocês saibam que na presença de peróxido, a adição de ácido, ela acontece com anti-Markov. Oxe, se Markov-Nikov, o hidrogênio no mais hidrogenado, anti-Markov-Nikov é o que, pessoal? Hein? Digam aí, que é fácil. No menos hidrogenado, exatamente. Se Markov-Nikov, esse hidrogênio aqui, ó, e entrar nesse átomo, ele vai entrar no outro agora. Certo? Então a estrutura fica essa, ó. O bromo aqui e o outro hidrogênio aqui. E essa dupla ligação deixa de existir. Beleza? O que aconteceu aqui, ó? Hidrogênio no menos hidrogenado, tá aqui ele, ó. E bromo no mais hidrogenado, tá aqui ele, ó. Seguindo uma estereoquímica anti-Markov-Nikov. Isso vai acontecer sempre que você tiver peróxido. Fechou? Posso pular? Alguém não entendeu alguma coisa dessa parte? Indica os produtos da reação da adição abaixo. Galera, tem hidrogênio? Tem não.
Então esquece Markov-Nikov. Só vai se preocupar se vai ser Markov-Nikov ou anti-Markov-Nikov se tiver hidrogênio. Como não tem hidrogênio, só tem que olhar para a dupla. A dupla está aqui, ó. Então é nessa dupla que a adição vai acontecer. Agora aqui tem um problema, tem um esquema, na verdade. Que esquema é esse? A adição, a halogenação, ela acontece com a estereoquímica específica. Necessariamente, pessoal, necessariamente, obrigatoriamente. Eu preciso que esse bromo no produto esteja da seguinte forma. Um para trás e um para frente. Um para um lado do plano e outro para o outro lado do plano. Por quê? Eu expliquei isso em aula também. O que acontece, deixa eu dar um exemplo rápido aqui, é porque quando essa reação acontecer, ela vai acontecer em duas etapas, né? Vai entrar um bromo aqui, certo? Vai entrar um bromo aqui e vai formar um intermediário de reação, que é isso aqui, ó. Br-, Br+. Aí, se esse intermediário se forma numa posição frontal, certo? O outro bromo só vai conseguir entrar na molécula por trás. Aí vai ficar aqui, ó. Certo? Então, sempre vai ser em estereoquímica trans. Ou anti, tá bom? Anti é quando não tem ligação dupla, não tem isomeria. Mas sempre vai ser um para um lado e um para o outro. Isso é regra, tá bom? É obrigatório. Ou seja, se na resolução dessa questão eu não coloco essas barrinhas dessa forma, indicando a posição correta, tá errado. Se eu coloco assim, ó. Peraí. Se eu coloco assim, tá errado. Se eu coloco assim, tá errado. Se eu coloco assim, também tá errado. Tem que ser uma para um lado e outra para o outro lado. Entenderam, galera? Isso sempre vai acontecer na halogenação. Sempre. Agora aqui tem um pulo do gato. Qual é a diferença dessa reação para essa? A água. Quando eu tenho halogenação na presença de água, eu tenho uma coisa chamada adição de aloidrina. Aloidrina. Que vai seguir, galera, o mesmo mecanismo. A diferença é a seguinte. A diferença é a seguinte. A diferença é a seguinte. Quando eu faço aqui, ó, aquele intermediário, deixa eu desenhar ele aqui. Quando eu faço esse intermediário, e eu tenho para adicionar agora, ó, o Br- que sobrou e o H2O. Eu tenho uma competição entre os dois. E essa competição, quem vai ganhar, posso dizer para vocês, com tranquilidade, quem vai ganhar essa competição, ó que beleza, é a água. É a água que vai atacar lá. O bromo não vai. Ou seja, o meu produto de reação, ela vai ser esse aqui, ó. Um bromo e uma hidroxila. No fim é isso. Um bromo e uma hidroxila. É a mesma coisa, percebe? Bromo, 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 hidroxila.
A diferença é que a presença de água na reação faz a formação de um álcool. Provoca a adição de um OH. Beleza? São bizus, galera. Entenda, eu estou dando aqui, tipo, eu estou praticamente dando respostas para vocês. Se eu boto uma questão na prova que indica, pergunta, verdadeiro ou falso se esse produto vai ser formado, e eu tenho bromo e água, e o produto que eu coloco não tem OH, tá falso. Você consegue entender isso? Vocês conseguem entender isso numa resolução de questão? Se eu pergunto isso aqui, ó, tiro a água e pergunto se essa reação é verdadeira ou falsa. O que vocês vão me dizer? Ficou, Edvelton? Essa aqui está gravada e eu tenho uma aula lá de adição eletrofílica mesmo. É falsa. Agora, se eu tenho uma água, ela é verdadeira. Certo? Então, o que é que vocês vão ter na questão? Vocês vão ter isso aqui, ó. Eu não vou pedir para vocês adivinharem um composto, descrever o composto. Eu vou pedir para vocês me dizerem qual composto vai ser formado. Composto A ou composto B, por exemplo. Vocês vão ver tudo. O reagente, o substrato e o produto. Então não é difícil. Décima sexta. E aí? Galera, você percebeu que aqui o meu reagente é um ácido? Olha a posição, ó. HCl fora da seta. BR2 fora da seta. A água na seta, a água solvente. E aqui? Perceba que quem está em cima da seta é o HCl. Quem está no meio da reação é a água. Como é? Posso. Aqui? A print. Pintou? Então, cuidado, galera. O reagente aqui vai ser a água. O HCl, ou ele vai ser solvente, ou ele vai ser catalisador. Nesse caso, é uma hidratação, adição de água por catálise ácida. Tem bem especificadinho na aula. Certo? Aí, a hidratação, essa reação aqui, ó. Essa reação aqui específica. Deixa eu até fazer assim. Para ficar bonito para vocês. Meleca. A hidratação por catálise ácida. Interessante que o maiúsculo ele não corrige. Catálise ácida. Vermelho. A hidratação por catálise ácida tem essa estrutura. Ela é uma hidratação que segue a regra. Vamos lá. Segue a regra de Markov-Nikov. Certo? E pode sofrer rearranjo de carbocátion. Reação de Markov-Nikov e pode sofrer rearranjo de carbocátion. Beleza? Ou seja, peraí, close, puxa. O produto dessa reação, ela vai poder sofrer rearranjo. Aí vocês vão ter que lembrar do seguinte, galera. Como é que essa adição vai acontecer? Seguindo a regra de Markov-Nikov. Então é H, OH. Certo? Ou seja, o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. O hidrogênio vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Ou seja, ele vai ser adicionado aqui, ó. Qual é a consequência disso, pessoal? Eu vou ter o meu carbocátion formado aqui. Aí, lembra da regra do carbocátion? Olha para o lado. Existe um carbocátion mais estável vizinho? Uma possibilidade? Existe. Vocês concordam
que se esse carbocátion tivesse aqui, ele estaria mais estável? Sim ou não? Então você tem um rearranjo. Não importa como, tem o rearranjo. Ou seja, esse carbocátion na verdade está aqui. Ou seja, a minha hidroxila ela vai entrar aqui, ó, no lugar do carbocátion. Vai entrar aqui, ó. E não lá onde ela deveria entrar se eu fosse simplesmente seguir a regra de Markov-Nikov. Então, esse é o meu produto de reação. Era para ser isso aqui, ó. Se eu fosse seguir a regra na cega. OH, H. Mas como pode sofrer rearranjo, o produto é isso. Dúvidas? Perceba que esse rearranjo é o mesmo da SN1, é o mesmo da E1. É a mesma coisa. Dúvidas? Beleza. Agora olha para cá. Deixa eu copiar isso aqui. Essa reação aqui é uma hidratação por oxmercuração. Oxmercuração. A hidratação por oxmercuração também segue a regra de Markov-Nikov, mas não pode sofrer rearranjo de carbocátion. Ela não sofre. Com esses reagentes aqui, ó, HOAC e THF água, ela não sofre rearranjo. Ou seja, é só pensar na regra de Markov-Nikov como quem não sabe o que é a regra de Markov, o que é rearranjo de carbocátion. A hidroxila aqui, no menos substituído, e o hidrogênio no mais substituído. Por fim, mas não por último, nós temos a hidratação por hidrobromação. Hidratação por hidrobromação. Certo? Que é o quê? Segue regra anti-Markov-Nikov. Certo? Aqui você não precisa se preocupar com rearranjo de carbocátion. Segue regra anti-Markov-Nikov. Ou seja, a hidroxila aqui e o hidrogênio aqui. Alguma dúvida, pessoal, nesses 3 tipos de hidratação? Tá anotado na aula gravada, eu vou passar os slides para vocês. Catálise ácida, oxmercuração, hidrobromação. Só erra isso na prova quem quiser errar. Porque eu não estou cobrando a teoria de vocês, eu não quero que vocês desenhem um mecanismo, eu não quero que vocês me expliquem por que é que a oxmercuração provoca uma reação do tipo Markov-Nikov sem rearranjo de carbocátion. Eu não quero isso. Eu quero que você me diga qual vai ser o produto formado. Beleza? Quem é que começou a chorar já aí? Ninguém, né? Show de bola. Então vamos seguindo. Ainda tem algumas aqui. Indica os produtos da reação. Eu, um pouco. Relaxa, Bia. Qualquer coisa me procura lá no WhatsApp que a gente resolve essas dúvidas. Galera, hidratação, hidrogenação catalítica. Isso aqui são reações de... Olha como eu sou legal. Olha como eu sou bonzinho. Cara, chega... Eu escuto os sinos do céu tocando. Hidrogenação catalítica. Certo? Hidrogenação catalítica. Presença de hidrogênio. Aqui eu tenho que ter atenção principalmente para o catalisador. Nas reações que é com dupla ligação, nem tanto. Basicamente, a paládio de carbono resolve. Paládio de carbono.
O que é uma hidratação? Uma hidrogenação é a adição de hidrogênio por catálise. Todo o processo, a teoria por trás está na aula, tá bom? Não vou abordar aqui. Mas vocês têm que entender o seguinte: eu vou adicionar 2 hidrogênios na dupla ligação. Eu simplesmente esquece Markov-Nikov, esquece rearranjo, nada disso. Eu vou pegar e vou colocar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Só isso. Agora tem um porém muito importante. Essa adição, chora minha rama, essa adição sempre acontece em uma isomeria cis, certo? Sempre acontece uma isomeria cis. Por quê? Eu vou explicar. O que acontece é o seguinte: essa hidrogenação catalítica ela é feita num suporte sólido. Está aqui o suporte, ó. Está aqui os hidrogênios. Aí a molécula, a ligação dupla, meio que vem por cima e se encaixa. Percebe que o encaixe se deu pelo mesmo lado? Então, no final, esses hidrogênios, ambos vão estar para baixo. Por isso que eu tenho que indicar bem bonitinho isso aqui, ó. Show de bola? Aqui, ó, ainda é hidrogenação catalítica. A diferença é que eu tenho um alcino, tripla ligação, e o átomo é de paládio e carbono. Esse catalisador, pessoal, para os alcinos é muito importante, porque ele promove uma hidrogenação completa. O que é uma hidrogenação completa? Aqui não é uma tripla. Se é uma tripla, vai virar uma ligação simples. Paládio-carbono promove uma hidrogenação completa. Show? E essa? Catalisador de Lindlar, nome lindo, promove uma hidrogenação parcial. Parcial como assim? Só vai tirar um dos átomos. Só vai tirar uma das duplas ligações. Então, atenção nisso, por favor. É batata para errar em prova. Perceberam a diferença? Ó? Paládio carbono foi todo mundo. Lindlar foi só uma das ligações pi. Sempre isso vai acontecer. Show? E, por óbvio, nesse caso nem importa tanto, mas o que eu tenho realmente é a adição de dois átomos de hidrogênio. Certo? Aqui não importa a posição, mas aqui importa. Eu preciso indicar que eles estão do mesmo lado, numa isomeria do tipo cis, certo? Ou do tipo Z, se você preferir. Alguma dúvida, galera? Sim ou não? Vai embora. Ainda na adição eletrofílica. Aqui é que vai entrar os mecanismos. Eu quero que vocês prestem atenção. Beleza? Descreva o mecanismo das reações abaixo. O que é que eu vou fazer logo? Eu vou desenhar o mecanismo todo para vocês. Para ficar mais fácil para mim. Aí depois eu faço as setas. Pessoal, o primeiro intermediário de reação que vai aparecer aqui é o seguinte. É a formação do bom e velho carbocátio. Se eu estou adicionando hidrogênio, eu vou seguir a estereoquímica Markov-Nikov, né? Então vai vir aqui no mais hidrogenado.
E eu tenho o carbocation sendo formado aqui, ó. Certo? Esse aqui é o intermediário de reação. Aí, como eu tenho, vou botar a seta já já, como eu tenho uma quebra dessa ligação, o que eu vou ter aqui é o Br-, sobrando. Que vai reagir lá no carbocation. Formando a minha molécula, que é essa aqui. Aí, peguei, puxa, BR. Vamos entender agora aqui o movimento das cargas. Está aqui o meu mecanismo montado. Então, bora entender aqui, galera. Ó. Seguinte, eu tenho aqui o meu nucleófilo, eu tenho aqui o meu eletrófilo, que é o hidrogênio, em função da diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o bromo. Certo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho primeiro, lembra que o movimento das cargas é sempre do nucleófilo para o eletrófilo? Então, eu tenho essa movimentação aqui, ó, que é o ataque do nucleófilo. Movimentação, ataque do nucleófilo ao eletrófilo. Depois, na sequência, eu tenho a quebra dessa ligação e os pares de elétron ficando na base. Ficando junto com BR. Aí eu formei o primeiro intermediário, ó, hidrogênio adicionado seguindo a regra de Markov-Nikov. Formou o carbocation aqui. Eu até vacilei. Esse carbocation tinha como rearranjar? Tinha. Esqueci de botar. Mas eu vou ignorar, tá bom? Só para não ter que refazer, por causa do tempo. Mas tinha como ter rearranjo de carbocation aqui. Mas vamos ignorar por enquanto, porque eu quero só focar no mecanismo. Eu tenho agora, ó, uma carga positiva, que é característica de eletrófilo. Eu tenho um composto com carga negativa, que é característica de nucleófilo. Então eu tenho a terceira parte da minha reação, que é o ataque do nucleófilo ao carbocation eletrofílico. Aí formou essa ligação aqui, ó. E esse é o meu produto final. Beleza? Essa aqui é a parte 3. Esse aqui seria a parte 4, que é o produto final. Mecanismo simples, sim ou não? Alguma dor de cabeça muito grande aqui? Hein? Beleza. Vamos para o próximo. Adição eletrofílica de halogênios. Beleza. Fazer aquele mesmo esquema lá. O ruim. Espera aí. Vou fazer assim que eu acho que é melhor. Não é não. Vamos lá. Acho que assim cabe todo mundo. Certo. Aqui é o seguinte. Mesmo procedimento, galera. Eu tenho o meu nucleófilo e os meus eletrófilos aqui, ó. Meu nucleófilo e meu eletrófilo. Então eu vou ter a adição de um deles logo de um lado da molécula. Adição de um deles. Então esse meu composto vai ter adicionado nele um dos bromos. Só que eu vou formar aquele intermediário lá que eu falei para vocês. Que é esse aqui, ó. Eu não formo o carbocation em cima do carbono. Ele vai formar esse composto intermediário. Certo? E vai sobrar o Br-. Certo? Agora eu vou ter o ataque desse bromo a um carbono e a recuperação dessa ligação. Aí vai formar o meu composto final.
Que lembra, por favor, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, que ele precisa ter uma molécula para frente e uma molécula para trás. Mas as duas moléculas são bromos. Beleza? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Ataque do nucleófilo a um deles, quebra da ligação, formação desse intermediário de reação aqui, ó. Que, se isso aqui estiver para cima, o ataque só pode vir por baixo. Se estiver para baixo, o ataque só pode vir por cima. Então eu tenho uma estereoquímica específica. Vai atacar o carbono, essa ligação vai quebrar e vai retornar para cá. Eu vou formar esse produto. Um para baixo e um para cima. Beleza? Esse é o mecanismo desse tipo de reação. Agora uma que vocês conhecem. Isso aqui é o que, galera? Reação de substituição e eliminação. Olha a temperatura. Substituição. Temperatura baixa. Base forte ou base fraca? Base fraca. Substituição nucleofílica unimolecular. O que é que a substituição nucleofílica unimolecular vai fazer, professor? Vai esperar a quebra do grupo, a formação do grupo de saída. A primeira coisa que ela vai fazer é isso aqui, ó. Formar um carbocation, que é, por sinal, plano. Beleza? Primeira coisa que ela vai fazer é esse intermediário aqui, ó. Depois que esse intermediário é formado, é que a água vai atuar como base. Só depois que esse intermediário é formado que a água vai atuar como base. Aí vai ter adição no carbocation aqui, certo? E eu vou resumir para não ficar muito longo. Mas esse ataque ele vai poder acontecer dos dois lados da molécula, certo? E vai formar dois compostos, que são os seguintes. Deixa eu só colocar o OH aqui. Eu poderia facilitar minha vida, na verdade. Mas deixa a água aí. Deixa a água. Que é esse. Que é esse produto. E esse produto. Beleza? Deixa eu só botar uma setinha dessa aqui. Puxar essa molécula para trás. Tá tudo bonitinho. Vamos entender agora o mecanismo aqui, pessoal. Eu tenho a quebra do grupo de saída, característica de reação do tipo SN1, a formação do carbocation, aí tem um ataque da tua base, do teu nucleófilo ao carbocation formado, certo? Aí aqui entra um processo que eu não vou detalhar, que é a parte da desprotonação dessa água, mas tem na aula, certo? E vai formar dois compostos. Um isômero, se esse cara aqui, ó, esse aqui é prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Isômero ótico, certo? Então é 1, 2, 3. Esse aqui é um isômero do tipo R. Esse aqui continua do tipo R. E esse aqui forma do tipo S. Eu formo, ó,
50% de cada na reação do tipo SN1. Ou seja, eu estou formando uma mistura racêmica. Essa é a característica da reação SN1. Certo? Aqui agora, o que eu mudei? Eu mudei a base. E o substrato e a temperatura é a mesma. Então, eu estou falando de uma reação do tipo substituição nucleofílica bimolecular, SN2, que tem uma característica toda diferente do SN1, tá bom? A primeira coisa dela é que ela acontece de uma vez só. Isso quer dizer o quê? Que o que eu formo é um mecanismo que eu chamo de mecanismo concertado, que é esse composto aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu consigo desenhar ele aqui bonitinho. Eu formo isso aqui, galera. Beleza? Que é o mecanismo concertado. O que é que esse mecanismo concertado quer dizer? Ele quer dizer simplesmente que a reação acontece em uma etapa só. Certo? O produto final é esse aqui, ó. Estou fazendo aqui na frente de vocês tudo. Tananã. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza? Vamos entender o mecanismo. SN2, eu tenho... Agora, eu não preciso esperar o grupo de saída ser liberado. Eu posso atacar diretamente o substrato, porque a minha base é forte. Então, a base forte vem, ataca sempre por trás do grupo de saída, forçando a imediata liberação desse grupo, que é o que eu chamo de mecanismo concertado. Esse sinalzinho aqui quer dizer que é um estado excitado, é um... Qual é o nome? Complexo de transição, tá bom? Está dizendo aqui essas pontilhações, que essa ligação está se formando ao mesmo tempo que essa se quebra. E eu tenho o meu produto formado. Característica desse tipo de reação, dos produtos dela, é que aqui ó, eu tenho ó, 1, 2, 3, isômero R, e aqui eu tenho ó, 1, 2, 3. Não. 1, 2, 3. Ó, isômero S. Eu tenho uma inversão na configuração. Beleza? E as etapas são essas: ataque do nucleofílico ao carbono alfa, liberação do grupo de saída, formação do complexo ativado, formação de um composto de configuração eletrônica invertida. Estamos terminando. Vamos terminar, por favor. Falta só mais duas questões. Aqui, galera. Temperatura alta. Eliminação. Esquece a substituição por temperatura alta. Terbotóxido, O-, base grande, eliminação de novo. E forte, eliminação do tipo E2. Não é não? É ou não é? Naquele estudo que a gente fez. Então, qual vai ser o produto formado aqui, galera? Do mesmo jeito da SN2, a E2 acontece em uma etapa só.
Só que qual é a característica que eu preciso para E2? Vou até botar isso aqui. Eu preciso de um hidrogênio, ó, na posição anticoplanar ao cloro. Eu preciso de um hidrogênio na posição anticoplanar ao cloro. Para que, quando essa base atacar esse hidrogênio, eu possa ter a formação desse esquema aqui, ó. Ataque da base, quebra dessa ligação. Formação da ligação dupla. E liberação do grupo de saída. Tudo de forma simultânea. Da mesma forma que a SN2 é um processo concertado, essa aqui também é. Forma um complexo ativado. Beleza? Aí, só um minuto. Como isso acontece numa etapa só, o produto que eu tenho formado é esse aqui. Vamos lá para o mecanismo. Pessoal, base forte, reação de eliminação. Se a base é forte, ela não precisa esperar a liberação do grupo de saída. Então ela vem e captura o hidrogênio, que precisa estar na posição anticoplanar com cloro. Essa ligação se quebra, formando o alceno, e o grupo de saída é liberado. Tudo que está acontecendo aqui. Ó. E o produto final é esse. Reação de uma única etapa. Para finalizar, vocês já estão cansados. Vamos para a última. Olha para cá. Ó. Temperatura elevada, eliminação. Base fraca, eliminação unimolecular. Certo? Então, o que é que você vai fazer, pessoal? Só lembrar. Se é fraca, a primeira coisa que vai acontecer é a liberação do grupo de saída e formação de um carbocátion. Certo? Liberação do grupo de saída e formação de um carbocátion. Show. Carrega de saída. E a esse carbocátion, eu tenho os carbonos beta que estão ligados a ele, né? Beleza? Aí, galera, aqui vai entrar um ponto importante no mecanismo das reações de eliminação, que é a regra de Zaitsev, que é meio que o oposto, tipo, ainda é o capitalismo. O hidrogênio que vai ser retirado é daquele carbono beta que tem menos hidrogênio, para formar o composto mais estável possível, certo? Ou do carbono mais substituído, tanto faz o seu pensamento. Então, quem vai sair é esse, porque ele está no carbono mais substituído e também porque ele está no carbono que tem menos hidrogênios. Então, como o hidrogênio que vai ser retirado é esse, o produto que vai ser formado no final das contas é esse aqui, ó. Beleza. Então vamos para o mecanismo final aqui. Base fraca, precisa esperar o quê? A liberação do grupo de saída. Esperou a liberação do grupo de saída, formou o carbocátion. Esse cara pode atacar esse carbono, esse hidrogênio ou esse hidrogênio. Tanto faz para ele. Perdão, tanto faz não. Pode ser os dois.
mas preferencialmente ele vai atacar esse cara aqui. Por quê? Porque quando ele atacar ele, essa ligação se quebra para cá e forma um alceno dissubstituído, que é mais estável. Se fosse o contrário, se fosse capturar esse hidrogênio aqui, o produto formado seria esse, que era um alceno monossubstituído. Era mais instável. Por isso que isso se forma. É isso aí, galera. Pronto. Deixa uma assist pela velocidade de fala. Eu sei que está rápido, mas é porque eu queria terminar hoje entregando uma aula para a prova de vocês. Beleza? Então vocês se surpreenderão quando vocês forem